Está no ar o Então Tá, o programa que sempre traz à baila assuntos importantes aqui da região oeste, também da sudoeste do Pará, para falar de assuntos importantes que digam respeito à nossa realidade, que digam respeito a essa região tão importante e que hoje conexão não somente pelo rio, mas também através das PA 370 e pela BR 163. Esse público acaba convergindo para Santarém, o raio de interesse, nós levantamos temas sempre relativos a essas regiões. E hoje, nesse primeiro bloco, para falar sobre vários assuntos, eu trouxe aqui a Natasha Santana, que é jornalista, mas também ela está com um trabalho incrível ligado à sustentabilidade, que daqui a pouco ela vai falar. Bom dia, Natasha. Bom dia, primeiro eu quero agradecer, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo, receber esse convite, de estar aqui sendo assistida pelo teu público, e para mim sempre é um prazer, né, falar de sustentabilidade, falar de bioeconomia e principalmente falar da nossa região, do oeste paraense, do nosso Pará. Muito obrigada. Ela já adiantou, ela está ligada hoje à bioeconomia, tem um trabalho muito forte com biojoias, mas antes de entrar nesse tema, eu queria falar contigo, Natasha, sobre a tua atividade principal, né? Ou era jornalismo? Como é que está o jornalismo dentro da tua vida? Bom, o jornalismo, continua, não tem, né? O jornalismo, ele encontra a gente, mesmo que às vezes a gente queira fugir. Olha, você é um exemplo, você está secretário, mas o jornalismo não sai, né? É uma paixão. Verdade. Bom, eu me formei em jornalismo em 2010, já tem um tempinho. E desde então eu atuei em várias áreas dentro do jornalismo na cidade de Santarém e em outros municípios também. Mas onde eu fortaleci mesmo, né, me desenvolvi e me especializei na área foi com assessoria de comunicação, né? Então hoje eu continuo atuando, eu atuo no hospital regional, né? Então lá eu estou como coordenadora de relações públicas, me envolvendo muito mais nas partes das relações institucionais, né, de projetos externos, mas também principalmente com gerenciamento de crise, que é uma outra área que eu me especializei. E, paralelo a isso, eu atuo com assessoria de comunicação cultural, que é uma grande paixão para mim, né? Eu venho da cultura também, atuo com produção cultural, né? Eu fiz teatro lá desde os meus 13 anos, então, para mim... Eu não sabia da questão, não. Hoje, geralmente, quando a gente tem esses projetos ligados à cultura, eu sou convidada a fazer essa parte da assessoria de imprensa, que me deixa muito feliz, porque falar de cultura e mandar esses releases, né, mandar essas notícias para que a imprensa tradicional e a não tradicional divulgue, para mim é um prazer, porque a gente está falando da nossa cidade, de tudo que a gente está vivendo aqui. Então, eu também trabalho com isso. Esse trabalho de assessoria de imprensa ligado à cultura, ele é um trabalho freelancer, né? Então eu atuo ali por projetos, desde que não atrapalhe a minha atividade principal. Então hoje eu estou em dois caminhos. O jornalismo continua, Sim. É a minha renda principal, né? É do que eu sobrevivo e vivo, mas eu também tenho a outra parte, que é do empreendedorismo. Pois é, interessante isso, porque no jornalismo você já está com bastante tempo, né? Tem atuado muito fortemente e eu acredito que a maioria das pessoas te conhece mais pelo jornalismo. Uhum. E recentemente eu tenho te visto já num outro cenário também que é igualmente interessante, que é a bioeconomia, trabalhando com biojoia. Me fala um pouco desse trabalho. No jornalismo eu sempre gostei de atuar também nas matérias que ligam às nossas comunidades, né? Então, antes de falar de bioeconomia, eu preciso falar de empreendedorismo, né? Então, eu me considero empreendedora desde a minha adolescência, porque eu venho de um berço onde tem mulheres empreendedoras. Minha mãe é uma empreendedora também ligada à bioeconomia, minhas tias. Então, eu sempre digo que eu comecei do empreendedorismo empreendendo no meu capital intelectual, que é o que a gente faz, claro, né? A gente empreende no nosso capital intelectual com as nossas prestações de serviço ligadas ao jornalismo. Então, eu já venho empreendendo desde isso. E já tive umas outras oportunidades de empreender com outras atividades, mas que não era algo que fazia o meu coração pulsar, né? Então, quando eu passei a visitar comunidades, fazendo jornalismo ou não, ou puramente pela minha curiosidade por tudo que nos rodeia, eu comecei a pensar
e dizer, eu preciso e quero empreender com algo ligado à bioeconomia, à Amazônia, à nossa floresta. E antes de começar a empreender mesmo, eu atuo há mais ou menos, que é uma outra, eu digo que eu sou multi, né? Eu faço muitas coisas. Hoje mesmo minha mãe estava falando, como é que você consegue fazer tanta coisa? E a gente consegue dar conta. Além disso, sou mãe, né? Então eu tenho um filho de 11 anos e também tenho ali as atividades com a mãe, como mãe. Mas antes disso eu também atuo ainda, mas de uma forma mais lenta, como mentora de empreendedorismo, né? Eu fui mentora da Rede Mulher Empreendedora, continuo embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. A Rede Mulher Empreendedora é uma rede que ela é conhecida nacionalmente. Então, a gente trouxe para cá programas como o Ela Pode, que ele era financiado pela Google, né? O Empreenda e Renda, né? Que tinha também um grande suporte para ajudar as mulheres, né? De empresas grandes, conhecidas. E com esses projetos eu conseguia chegar nas comunidades, nas aldeias, né? nas comunidades de várzea e perceber o quanto a gente tem, e aí eu vou falar mais de mulheres porque sempre foi o meu caminho, né? O quanto a gente tem de mulheres empreendedoras e que muitas delas não se visualizam como empreendedoras, né? Às vezes é aquela mulher que faz ali a farinha, mas ela faz junto do marido, com o filho, mas ela não considera que ela também é empreendedora da casa, porque se ela está produzindo e vai para a venda, ela é uma empreendedora. Então a gente chegava nessas comunidades para dar oficinas para elas, para falar de empreendedorismo, né? E fazer com que elas entendessem que a gente vive aqui, que elas podem empreender e melhorar cada vez mais, ensinando novas ferramentas. Então, a partir disso, eu disse, eu preciso também fortalecer o meu negócio, que estava no meu coração desde 2013. Meu filho nasceu em 2014 e eu sempre lembro um ano antes, que foi quando eu visitei ali a comunidade do Jamaraquá, né, e vi ali o trabalho belíssimo que elas fazem, né, de biojoias, do artesanato com látex, né? Exatamente. E aí eu vi aquela força, né, de oportunidades de que a gente que está morando aqui, nós somos povos da Amazônia, né? E aí eu pensei, eu preciso ter o meu negócio. Isso lá atrás. E a vida foi acontecendo, não tinha recurso para empreender, nem tempo, né? Engravidei e aí fui seguir a carreira totalmente ligada ao jornalismo. E quando foi agora em 2023... a Nungara de fato nasceu, e ela nasceu a partir de um... Nungara Biojoia, o nome da empresa, né? Nungara Biojoia, exatamente. Nungara significa semelhante, que somos iguais. E como eu venho muito dessa força do empreendedorismo feminino, né, eu disse, quero pensar num nome diferente, um nome indígena, e que ele fale de que nós mulheres podemos crescer, podemos nos ajudar, né? Que eu acredito muito, Emmanuel, na rede, né? Na força da rede, do compartilhamento de informação. Exatamente. Da rede como força para nos ajudar a crescer, né? Verdade. Não é porque eu estou ali levando a Nungara, por exemplo, por um caminho que eu considero que a gente está indo muito bem, que eu não posso levar outras mulheres juntas nesse processo. Agora você falou uma coisa interessante que a gente tem que refletir sobre, é justamente que as pessoas às vezes não se reconhecem como empreendedores, no caso, né? Por exemplo, você que trabalha na questão da bioeconomia, na biojoias, a quantidade de mulheres que existem dentro das comunidades. Estou falando isso que hoje nós temos uma vinculação muito grande com o turismo de base comunitária e a gente observa que a força da mulher é algo que chama muita atenção e às vezes ela não se reconhece, né, como empreendedora. Eu achei muito interessante a tua fala em relação a esse assunto. Assim, isso é um fato, né? Eu falo isso porque cada vez que a gente ia nas comunidades, a gente fazia uma espécie de entrevista, a gente tinha esse diálogo. E preenchia alguns cadastros e fazia algumas perguntas estratégicas. E a partir dessas perguntas, tinha a pergunta-chave, você se considera o quê? Você se considera desempregada, autônoma, empreendedora, e tinha um outro lá que eu esqueci. E a maioria delas dizia, não, sou só dona de casa, sou desempregada. Enquanto sim, elas estavam ali produzindo, às vezes, a sua biojoia, a sua farinha para vender, entendeu? A galinha caipira ali que ela criava e depois vendia os ovos. Isso é empreendedorismo também, entendeu? O bolo que ela podia fazer, às vezes ela vendia, algumas delas vendia chopinho nos jogos de futebol que tem nas comunidades.
Isso é empreendedorismo, né? Mas elas não se viam dessa forma. Pois é, eu vou te dar mais um dado aqui, né, para acrescentar nesse teu raciocínio. Eu fiz há um tempo atrás um MBA em gestão empresarial pela FGV e o tema da minha dissertação foi as doceiras de Alter do Chão. O que elas disseram? Que na década de 70, 80, quando ainda era uma vila de pescadores, as doceiras, elas nasceram ali como empreendedoras. E elas mantinham as famílias praticamente, né? Porque o marido era empreendedor, né? Imagina uma vila pequenina, que era na década de 70, 80, muitos deles pescadores e muitos com problema de alcoolismo. Então, sobrava para a mulher a tarefa de manter a casa, né? Então, as doceiras são com esse cenário que elas começaram a aparecer eu diria hoje, para o turismo de Alter do Chão. Então, assim, sempre a mulher teve um papel importante e em muitas cidades da Amazônia, a mulher sempre foi o esteio da família, no que diz respeito à manutenção da casa, para acrescentar no teu raciocínio. Mas é totalmente isso. Essa realidade, infelizmente, ela ainda é uma realidade muito atual, né? Nessas comunidades, quando a gente visita, ela ser o esteio da família, ela precisar correr atrás de alguns recursos para produzir produtos e vender para ela poder sustentar o seu filho e às vezes seu marido por conta dessa realidade do alcoolismo ou então porque ele simplesmente foi embora. E é uma realidade muito, muito atual. E é aí que o empreendedorismo feminino se fortalece, né? Que é de um desafio social, né? Esse que não é só uma realidade de Santarém, não é uma realidade amazônica. Então, quando a gente vê essa realidade onde é mais difícil chegar, por exemplo, oficinas com que aqui eu consegui levar, na maioria das comunidades que eu fui, elas nunca tinham recebido uma palestra, né, algo que pudesse ajudar elas a melhorarem ou a pensarem diferente. E por isso mesmo que elas não se viam, elas se sentiam invisibilizadas, né? E aí é nesse sentido que quando a gente fala de empreendedorismo feminino, que ele precisa se fortalecer cada vez mais, que é fazer com que essas mulheres, e eu digo as mulheres de comunidade, porque a gente sabe que as mulheres que moram na região urbana, né, e aí eu vou falar de Santarém, elas têm um pouco mais de acesso, muito embora às vezes elas não tenham condições de fazer, né, um curso ou estar em locais que elas possam aprender mais, mas a dificuldade de quem mora numa aldeia que às vezes é 8 horas de barco para chegar aqui, estando em Santarém, é muito pior, né? Então, essa ainda é uma realidade amazônica, mas que bom que cada vez mais a gente está falando de empreendedorismo, porque alguém pode estar assistindo agora, né, a gente lá e vai entender, poxa, mas eu faço essas coisas. Talvez não seja a minha principal renda ainda, mas é empreendedorismo, e se eu trabalhar um pouco mais, pode ser. Se eu quiser profissionalizar mais, buscar ajudas, né, que tem várias instituições, eu vou falar daqui a pouco, porque eu estou sendo muito ajudado por uma instituição específica que é o Sebrae, que eles podem ajudar a melhorar esses negócios, né? Elas têm vergonha, às vezes, de dizer que é o seu negócio. Eu mesmo, às vezes, dizia, será que eu me chamo de empreendedora, empresária? Não, eu sou uma empresária, né? Eu não sou uma empresária tradicional, né? Do que a gente já conhece, mas eu sou uma empresária da bioeconomia, sim. Mas isso é como a gente se olha e como a gente se enxerga. Mas o mais importante é a pessoa despertar para o sentimento, né, de que ela pode fazer muito mais. E daqui a pouco, depois do intervalo, eu já vou entrar na Nungara, para a gente falar um pouco mais com o que você trabalha nesse empreendimento. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. TV 50 polegadas Samsung Crystal Smart 4K 12 de R$ 244,90. Galaxy A16 128 GB 12 de R$ 109,90. Caixa de som JBL Boombox 3 180 watts 12 de R$ 239,90. Ofertas que cabem no seu bolso com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin. Tá imperdível. As melhores ofertas estão aqui na Essencial. Essencial liquida tudo. À vista ou no cartão você paga o mesmo preço. Sanduicheira por apenas 12 vezes de R$ 4,15.
Celular Samsung A06 ou Moto G05 por apenas 12 vezes de R$ 64,90. Central de ar 12.000 BTUs, sabe quanto? Só 12 vezes de R$ 149,90. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Preço baixo de verdade esperando por você. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem! Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20 mil em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. Estamos de volta aqui no Então Tá, conversando com gente que faz. Entre essas pessoas que fazem a coisa acontecer está exatamente a Natasha Santana, da Nungara Biojoias. Agora sim a gente vai entrar o que é que faz, afinal de contas, a Nungara para já ganhar um espaço incrível nesse mercado, nessa bioeconomia, nesse cenário tão favorável que existe hoje aqui na nossa região de Santarém. Bom, a Nungara é Nungara Biojoias, né? A gente trabalha com peças com colares, pulseiras e brincos de sementes, né? E eu procuro dentro da Nungara trabalhar as sementes que mais tem na nossa região para fortalecer, né, aquilo que nós temos. E a gente também trabalha com resíduos e insumos transformando, né, eles. A gente está trazendo uma inovação a partir de um resíduo também, que eu vou comentar mais detalhes contigo ao longo da nossa conversa. Mas falando da essência da Nungara, nós somos um negócio, né? Nós funcionamos em formato de fábrica e regularizada e tudo mais, né? E no oeste do Pará eu acredito que nesse formato de fábrica e de startup, porque a gente é uma startup também, nós somos os primeiros da nossa região, né? Na questão de formalização, tá? Porque a gente sabe que trabalhar está na nossa ancestralidade, né? Você vai nas comunidades, tem mulheres e homens trabalhando com isso. Eu estou falando de formalização. Então, nesse sentido, desde 2023, a gente entrou no mercado de fato, né? A partir de um projeto de ideação e de aceleração. E aí tinha, na época, uma instituição que estava oferecendo um capital semente a partir de alguns negócios que eles achassem que tinha escalonamento, ou seja, que tinha potencial de crescimento. E a gente passou por todo um processo de mentorias com vários outros negócios na época, né? E quando foi no começo de 2023, maio mais ou menos, a gente passou pela última fase, né, dessas mentorias e consultorias e a gente conseguiu um capital semente que foi para impulsionar, ou seja, a gente conseguiu comprar os primeiros equipamentos para começar de fato a Nungara. E aí em novembro de 2023 a gente fez o lançamento da primeira coleção. E aí a gente traz a Nungara muito para esse lugar de moda sustentável, com design, né? Com exclusividade. 95% das nossas peças elas são exclusivas. E a gente cada vez mais tem conseguindo espaço. Aí depois disso a gente ganha ajuda também do Sebrae, então a gente participa de muitas exposições, né, de muitas oportunidades. E também hoje a gente faz parte do INTAP, que é a incubadora do Tapajós, que está situada lá na Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Então a gente também está numa incubadora de tecnologia, porque a gente quer cada vez mais levar processos de inovação e tecnologia para mostrar que biojoia sim pode estar ligado à tecnologia e inovação, né? Que não precisa ficar somente no processo puramente artesanal, daquela forma mais antiga que era feita. Você acredita que hoje, Natasha, você possa crescer situada em Santarém, dentro dessa perspectiva de crescimento do turismo, por exemplo, turismo de base comunitária, da questão ligada ao artesanato? Hoje, por exemplo, o espaço do artesanato aqui
muito concorrido, né? São vários artesãos, turistas circulando na cidade em profusão. Como é que você acredita poder crescer num ambiente como esse, tão competitivo quanto é hoje o artesanato em Santarém? O que a gente vem tentando trazer cada vez mais é trazer inovação, né, e exclusividade das nossas peças. Então, se vocês olharem as nossas peças, elas têm sim um diferencial, né, na criação dela, no processo de finalização, de acabamento, né. Então, isso eu acredito que a gente também já se sobressai, né, um pouco. E por conta também de todas as outras possibilidades que eu vou buscando para eu estar e aparecer no mercado, né? Porque como é competitivo, a gente precisa estar nos lugares certos, fazer network, né? Tá ali naquele movimento. Network é tudo, né? Network é tudo. Então, por conta disso, a gente vem ganhando alguns espaços, né? Por exemplo, o mais atual agora, já posso contar essa novidade aqui? Eu ia te perguntar agora. E aí vai ser em primeira mão, porque eu ainda não divulguei ela, né, de fato, assim, nas redes sociais, só as pessoas mais próximas sabem, mas a gente recebeu um convite no final de agosto, por conta de um projeto que a gente está participando, que faz parte do Sebrae Nacional, que se chama Etnografia Local Biomas da Amazônia. Então, nós tínhamos um consultor nos acompanhando, que é um design conhecido nacionalmente, que é o Walter, e o Walter levou no final de agosto um estilista que foi visitar lá o nosso espaço, né, o espaço da fábrica da Nungara, e esse estilista gostou do nosso trabalho e propôs uma collab com a gente, que é uma parceria, né, e aí o nome collab ele é mais das redes sociais, mas é essa parceria, onde ele fez uma criação de 2 peças, né, para a gente fazer essa produção com a semente saboneteira de macaco, que é essa que eu estou usando aqui, por isso que eu vim com ela, que ela é a estrela do momento. Justamente para fazer o merchan. Claro, né? Eu não ia perder essa oportunidade. Então, essa saboneteira de macaco, ela é uma semente preta natural, que parece uma pérola, e aí a gente vai estar no São Paulo Fashion Week, né? São 2 peças em collab com a Nungara, já é na próxima semana o desfile dele do Leandro Castro. São Paulo Fashion Week, é? Então, recebi esse convite essa semana, do Sebrae também. Até então não tinha, até então só as peças iriam, a gente está na produção, né, finalizando tudo. Então, só as 2 peças, não é peça de biojoias, é vestido, né, todo feito de semente. E ainda não tinha essa possibilidade de ir, eu recebi esse convite na última quarta-feira do Sebrae, então eu vou estar lá também, no São Paulo Fashion Week, assistindo esse desfile, né, do Leandro Castrum e podendo ver lá no palco de um evento tão importante como esse, né? Então, quando eu vejo que isso está acontecendo, eu vejo que a Nungara está ganhando espaços que certeza. Eu sonhei, mas eu não imaginei que ia acontecer assim tão rápido, né? É isso. Mas assim, o importante também é que você está em movimento, né? A empresa está em movimento. Participar de um evento como esse, você tem razão quando diz que está acontecendo muito rapidamente, né? Porque o pique, quem dá, somos nós, né? Você não pode ficar esperando, conceber uma ideia e ficar esperando as coisas acontecer. De alguma forma, você tem que provocar. De repente, você fez os contatos certos com as pessoas certas e na hora certa agora está acontecendo esse convite que, com certeza absoluta, vai abrir uma porta muito grande para você. Em São Paulo. Você vai estar perto de quem faz a coisa acontecer. E que faz a moda, que é o que a gente quer, né? Tá dentro desse diferencial para falar que sim, em Santarém a gente pode fazer moda sustentável, a gente pode fazer acessórios, né, como biojoias diferentes, para que elas cheguem nesses espaços que às vezes nos deixavam invisíveis, né? Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu, como mulher amazônica, nascida aqui, né, criada aqui em Santarém, minha família também, toda amazônica, nós podemos estar sim em espaços mais distantes dentro do sudoeste, né? Do sudeste do Brasil. Sudeste do Brasil. Exatamente, dessa região onde a gente sabe que é o que acontece primeiro, né? Depois chega para cá. Lá a coisa acontece. Então a gente mais rapidamente, com mais força. Com mais força. E aí a gente já está dentro desse espaço e também com outros convites, né? A gente vai estar na COP, em 3 espaços dentro da COP. Quando eu digo que está acontecendo muito rápido, e a gente está correndo atrás, né? Eu estava com um número de equipe, agora ela vai aumentando, e eu fico muito feliz também, Emmanuel, que essa equipe que a gente está trabalhando agora, e tem mulheres das comunidades, né? Por exemplo, tem as coletoras que a gente
que a gente compra as sementes, tem mulheres que fazem o fio do morototó, que é uma semente também que a gente utiliza muito, de comunidades tanto da Flona quanto do Arapiuns, que a gente está promovendo geração de renda e impacto social. E as montadoras das peças que a gente cria, elas são resultados de um projeto que a gente criou, que se chama Empoderarte Biojoias, que faz parte do coletivo Nungara, que é um braço social, né, onde a gente realizou essas oficinas de iniciação a biojoias, para que essas mulheres pudessem também fazer suas biojoias, também criar suas marcas, né, a partir do conhecimento pouco que eu tinha para poder repassar, que fala o que eu te falei lá no começo sobre rede e que para mim é uma missão, né? Estar junto e fortalecendo outras mulheres também. Então, de lá já veio talentos que eu fiz o convite, quiseram trabalhar conosco também, mas que isso não impede delas também fazerem suas peças e começarem a vender e ganhar mais dinheiro com isso. Maravilha, esse foi o papo com Natasha Santana, que é da Nungara Biojoias, empreendedora e que hoje, daqui a alguns dias, está de partida para São Paulo para participar do São Paulo Fashion Week. Muito sucesso para você. Obrigada. Que tudo ocorra conforme você sonhou. Daqui a pouco, depois do intervalo, um papo com o Dr. Beto Tolentino para falar do Hospital da Unimed. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Muitos se admiram com a nossa floresta, outros com as nossas águas e aqueles que se encantam com as nossas lendas. Aqui, a nossa riqueza está por toda a volta. Não basta sermos a maior região do Brasil, temos a maior floresta e o maior rio do mundo. Nossa natureza, tão grande, abriga a diversidade, tanto da fauna quanto dos povos. Essa exuberância se percebe no nosso folclore, na nossa cultura. Herança de povos ancestrais, daqueles que vieram desbravar novos horizontes. Nosso orgulho está nas cores e nos sabores. Somos jovens, mas estamos cercados por uma história de mais de 50 milhões de anos. Temos a força da natureza e de um olhar que não para de sorrir. Band Norte, olhar de quem acredita. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20 mil em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. As melhores ofertas estão aqui na Essencial. Essencial liquida tudo. À vista ou no cartão, você paga o mesmo preço. Sanduicheira por apenas 12 vezes de R$ 4,15. Celular Samsung A06 ou Moto G05 por apenas 12 vezes de R$ 64,90. Central de ar 12.000 BTUs, sabe quanto? Só 12 vezes de R$ 149,90. E toda loja em até 12 vezes sem juros. Preço baixo de verdade esperando por você. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Gentileza viraliza. Você tem fome de quê? Pão? Carne? Massa ou um docinho? Para saciar a sua vontade ou curiosidade, chegou o Band Receitas. As receitas de todos os programas de entretenimento da Band em um só lugar. Para você que quer colocar a mão na massa ou soltar o chefe que há em você. Receitas clássicas e originais, do Brasil ou do mundo. Todo dia tem uma receita nova na nossa plataforma. Para não perder nenhuma novidade quentinha, acesse agora Band Receitas. A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem.
Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. TV 50 polegadas Samsung Crystal Smart 4K, 12 de 244,90. Galaxy A16, 128 GB, 12 de 109,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 180 watts, 12 de 239,90. Ofertas que cabem no seu bolso, com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin, tá imperdível. Os bancos de sangue de todo o país precisam de doação. Nesse exato momento, são muitas as vidas que estão dependendo disso. Poderia ser a sua ou a de alguém que você ama. Doe hoje, para não faltar amanhã. Nós estamos juntos, na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band pra te atender da melhor forma possível. Pra defender você. Com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial pra todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. Bom, já estamos no segundo bloco do programa para falar agora com o doutor Alberto Tolentino, que tem uma notícia alvissareira para Santarém, para a classe médica, para a saúde pública e privada do município. Bom dia, doutor. Bom dia, mano. É um prazer estar aqui de novo no teu programa. E hoje para a gente poder falar a respeito da inauguração do nosso hospital da Unimed. O hospital esse que, né, é um sonho para toda a coletividade da Unimed, certo? Todos os cooperados, todos, né, os funcionários, todo mundo muito feliz com essa realização. Então, Deus ajudou e a gente vai entregar essa obra agora dia 18 de outubro, no Dia do Médico, aproveitando uma data festiva para os médicos. Então o presente vai ser esse, vai ser um hospital no qual você vai ter orgulho de trabalhar, no qual você vai se sentir bem trabalhando, um hospital que vai dar todo o conforto, não só para os médicos trabalharem, mas também para toda a população que será atendida no nosso hospital, né? Que é um hospital onde a gente pretende atender não só as pessoas que têm o plano de saúde Unimed, mas também outros convênios particular e também a questão do SUS. Nós estamos trabalhando em cima disso, estamos já em conversação com as secretarias de saúde do município, do estado, para que a gente possa atender também a nossa população em geral da nossa cidade e da nossa região. Não dá para dizer como não sendo um sonho, né, a inauguração desse hospital, porque de alguma forma, além de fortalecer a estrutura médica do município, né, Santarém de alguma forma não, já é há muito tempo, desde que se estabeleceu aqui o Hospital Regional, que Santarém passou a ser polo de saúde pública. E hoje nós podemos dizer também que Santarém se transformou de algum tempo para cá também em polo de saúde privada. Como é que o senhor contextualiza esse momento de Santarém? Tranquilamente, a gente foi secretário de saúde em 2004, né, onde a gente teria que transferir todos os pacientes oncológicos, os pacientes nefropatas, os pacientes, né, de alta complexidade, como cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas, então cirurgias oncológicas, tudo a gente tinha que transferir, então para Belém ou para outra região que tivesse esse tipo de atendimento. Hoje, Santarém, com a vinda do Hospital Regional e com a abertura desse nosso hospital, eu posso te garantir que 98% dos casos de saúde poderão ficar no nosso município para serem atendidos, tanto na parte, né, do SUS, como também na parte do privado. Então eu acredito que houve uma mudança muito grande. Em poucos anos, Santarém se transformou, aquilo que você falou, em polo realmente, porque não adiantava a gente só receber o paciente de outro município e ter que encaminhar para a capital do estado. Hoje não, hoje a gente dá conta de atender esse paciente em nosso município. Então nós vamos ter a abertura de 10 leitos de UTI a mais no nosso município, que vai dar um suporte também para a questão. Nós temos ao todo quantas UTIs?
Hoje nós temos no Hospital Regional em torno de 30, 40 leitos e temos no Hospital Municipal 10 leitos. Então hoje a gente vai ampliar mais 10 leitos. E isso 60 leitos. 60 leitos e com a possibilidade de até fevereiro do ano que vem a gente aumentar mais 10. Então a gente teria 20 leitos só no Hospital da Unimed. Então isso aí é um ganho que a gente tem para o nosso município, que a gente sabe as filas que tem, né, de transferência dos outros municípios para Santarém, para a utilização de vagas de UTI. Às vezes pacientes daqui mesmo, do nosso município, têm que ser transferidos para Itaituba. Então é um desconforto. Sendo assim, teremos aqui, na qual a gente vai colocar à disposição do município e do estado, para que a gente possa fazer essa parceria, para que a gente possa utilizar esses leitos também para o atendimento do SUS. O hospital, ele tem quantos apartamentos? A gente conta apartamento ou leitos? Leitos nós temos em torno de 94 leitos nessa primeira etapa. Agora, na segunda etapa, nós vamos ter mais 100 leitos. Então, nós vamos ficar com 190 e fora, quando abrir o pronto atendimento, mais 40 leitos lá embaixo. Então, nós vamos ter, na totalidade, o hospital tem 240 leitos que terão com o hospital na sua totalidade aberta. Doutor, só para te fazer uma comparação. Nós vamos ter 240, isso. Né? Quanto tem o Hospital Regional? O Hospital Regional tem 140 leitos, né, hoje. O Hospital Municipal tem em torno mais ou menos de 125 leitos. Então, nós vamos abrir já com 100 e numa segunda etapa iremos complementar os 140 a mais. Então, hoje a gente já tem um suporte de um novo hospital, né, com essa quantidade de leitos ofertados. Lógico que nós vamos poder ofertar menos para o SUS, em torno de 40 leitos nessa primeira etapa e posteriormente, volto a te dizer, com 4 meses, 6 meses no máximo, a gente teria condição de ofertar 100 leitos para o SUS, que seria um novo hospital. Então, essa é a nossa perspectiva, já estamos conversando com as autoridades aqui do município, com o pessoal do estado, para que a gente possa viabilizar isso e que a gente possa, momentaneamente, a gente sabe que já tem o estudo da ampliação do regional, tem o sonho do nosso prefeito em construir um novo hospital municipal, mas enquanto não acontece isso, essa já é uma realidade atual, uma realidade que hoje, daqui a uma semana, poderemos já estar incrementando. Embora não seja uma obra pública, mas ela certamente reforça a estrutura do município, né? Dando uma condição de atender não somente o público do oeste do Pará, mas também da região sudoeste do Pará. A gente sabe que um hospital regional, com essa pegada de atender alta complexidade, média complexidade, tem Santarém, tem em Itaituba e tem em Altamira. Mas Sim. Santarém de alguma forma dá um salto, né? Porque ela consegue atender e está no meio do caminho entre Itaituba, Altamira. Sim, você vê que casos complicados, às vezes, Itaituba não resolve, Altamira também não. E eles tendem a fluir aqui para nosso hospital regional ainda, né, de casos mais complexos. Então, por isso que a gente diz que esse hospital da Unimed vai poder contar com cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, cirurgia oncológica, todo tipo de cirurgia nós vamos poder contar, porque nós vamos ter o apoio de quê? Do centro de imagens que a gente tem. Hoje, a cirurgia cardíaca, nós temos a hemodinâmica dentro, que é o único aparelho de hemodinâmica realmente que é de aparelho de hemodinâmica aqui no oeste do Pará, exceto do regional. Então nós vamos poder fazer o exame de uma maneira mais tranquila, tendo a UTI do lado. Então tudo tende a melhorar. Então eu acho que hoje Santarém ganha um presente, não só Santarém, mas toda a região, um hospital que vai poder realizar em torno de 98% de todas as patologias poderão ser tratadas aqui no nosso município. Se o senhor fala isso com tanta empolgação, imagina para quem precisa, né? Porque, assim, tem amigo meu que diz o seguinte: eu quero tudo na minha vida menos brigar com o médico, né? Porque uma hora você pode precisar, vai estar lá num leito, quem vai te operar é aquele cara que criaste confusão. Então, com o médico não se briga. Mas, assim, o que eu quero dizer também, tirando a brincadeira de lado, é que, de alguma forma, a Santarém dá uma resposta enquanto estrutura, mas assim, para a gestão da Unimed, da qual o senhor faz parte, é uma recompensa, né? Porque é uma obra que muita gente desconfiava que pudesse acontecer. Sim, todo mundo desconfiava inicialmente que essa obra
não iria sair. A gente enfrentou alguns problemas, estamos enfrentando ainda alguns problemas, né, a nível financeiro, mas é da operadora. A parte do hospital a gente tem outro tipo de financiamento, então, e que a gente sabe que tem muita gente jogando contra, mas a gente faz isso, Emmanuel, não é no sentido de empolgação pessoal, não. É numa questão que a gente vê, a gente foi criado aqui em Santarém, a gente sabe das necessidades, já fomos secretários de saúde, meu pai trabalhou no SUS a vida inteira, nós chegamos e trabalhamos no SUS até hoje, a gente sabe das necessidades. Então, um hospital dessa magnitude não seria só para atendimento do paciente Unimed. Então, desse tamanho, dá para atender a população em geral e a gente só conta agora com bom senso de todos para que a gente possa botar esse hospital em funcionamento a todo vapor, não deixar que ele se torne um hospital ocioso pelo tamanho que ele é, para que a gente possa resolver. Ocioso, né? Isso que eu falo, só depende da boa vontade de todo mundo para que a gente possa botar esse hospital e para que ele chegue, né, a mostrar por que ele veio. Com uma estrutura dessa, né, com o gabarito que ele está sendo entregue, é um prédio que se destaca, né, até pela imponência e tal. Então, certamente que ele vai ser muito útil para a população, né? A área médica, ela só dá valor para quem está precisando. Às vezes quem não está precisando, mas quem precisa sabe do valor que tem uma estrutura para atender, né? Me lembro perfeitamente, anos atrás, que meu pai, por exemplo, no final da década de 90, ele teve que se deslocar para Belém, né, para buscar aquele acompanhamento médico, e é uma despesa incrível, né? E todo mundo que viajou para lá, para Belém, para Manaus, é uma despesa muito grande, sai do seu centro, né? Isso. E o trauma, né, Mano? Você sabe que o bem-estar junto com a família ajuda no tratamento, né? A família do lado, a família acompanhando, então tudo isso tende a melhorar. Então a gente só vê que é um sonho, volto a te dizer, é um sonho que está sendo realizado. Eu, durante o Covid, fiquei internado durante 22 dias na UTI, fora aqui de Santarém, e, poxa, eu só rezava para Deus. Poderia ter ficado aqui. Poderia ter ficado aqui se um hospital dessa magnitude já tivesse aberto. Então, eu acho que a gente sabe o que é estar fora da nossa região, fora de junto da família. Então, a gente só vê que a gente hoje vamos ter a oportunidade. Quantos e quantos profissionais nossos têm o gabarito, fizeram residência, têm sua especialização, mas não tinham um local adequado para operar. Então, hoje já contam com a hemodinâmica, por exemplo, quantos cirurgiões vasculares hoje vão poder fazer seus exames lá dentro do hospital, ou próprios pacientes neurológicos também vão poder fazer na hemodinâmica. Então, a hemodinâmica não é só para tratamento do coração, então ele atinge uma gama de especialidades que se faz hoje tratamentos para que a gente possa resolver tudo via endoscópicazinha, entendeu? Se realize o procedimento e se resolva. Então, é um hospital de ponta. No estado ou na região toda do norte não tem hospital melhor do que o nosso. Pode ter hospital igual, mas melhor não vai ter. Nós temos os equipamentos de ponta, fizemos questão de comprar sempre o melhor, as melhores marcas, para que a gente pudesse ter um hospital bem montado, com toda a infraestrutura. E o que é bom de se destacar que é o seguinte, quando se fala, vamos pensar só na Amazônia, né? A gente, quando fala numa estrutura de qualidade, a gente vai sempre pontuar as capitais, né? E Santarém não é capital, né? Isso agrega mais valor ainda ao que está sendo entregue à população. Sim, hoje nós já temos, volto a dizer, no campo da saúde, nós estamos equiparados com essas estruturas abertas à capital do estado. Então não precisaremos mais evacuar. Você é da minha época, de Dom Amando, de estudo, sabe que naquela época os melhores médicos que tinham na cidade se chamava Varig e VASP, né? Então que todo mundo tinha que ser evacuado para Belém, ou para Manaus, ou para São Paulo. Hoje a gente já tem condições de dizer que poderemos tratar os nossos pacientes aqui na nossa cidade e bem tratados, de uma maneira séria, correta e responsável. Com dignidade, né? Sim. Isso é muito importante a gente tocar nesses assuntos, porque a população, qualquer um de nós pode precisar a qualquer momento, né? E saber que nós podemos recorrer ao lugar onde a gente mora, né? Porque é uma segurança, já é algo que, para nós, já soa como algo que possa fazer diferença em nosso favor. Daqui a pouco eu quero conversar um pouco mais sobre a questão de como é que está o mercado, como é que está os profissionais que estão chegando a Santarém na sua área médica. Daqui a pouco
depois do intervalo comercial. A maior promoção de tintas da cidade chegou com tudo. É o Pinta Santarém do Armazém da Construção. Toda a seção de tintas com descontos super especiais tem tinta esmalte, tinta acrílica, verniz, selador, massa corrida e acessórios em geral. Tudo com descontos super especiais. Quer pintar? Pinta no Armazém e mude as cores da sua vida. É toda a seção de tintas com descontos super especiais. Armazém da Construção. Vem que tem. As melhores ofertas estão aqui na Essencial. Essencial liquida tudo. À vista ou no cartão você paga o mesmo preço. Sanduicheira por apenas 12 vezes de R$ 4,15. Celular Samsung A06 ou Moto G05 por apenas 12 vezes de R$ 64,90. Central de ar 12.000 BTUs, sabe quanto? Só 12 vezes de R$ 149,90. E toda a loja em até 12 vezes sem juros. Preço baixo de verdade esperando por você. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. Dia 19 tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro. Edição 1x10 ou 3x20. Ainda tem 10 prêmios de R$300 nos giros e mais de 20.000 em prêmios instantâneos. Só na raspadinha. No Raspou, Achou, Ganhou. Você ganha na hora. Nos prêmios principais tem iPhone 16 no primeiro, quadriciclo infantil ou 5.000 no segundo e um caminhão de prêmios no terceiro prêmio. Especial Dia das Crianças Tapajós de Prêmios. 1x10 ou 3x20. Outubro na Gazin é 10. São milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Não fique de fora e descomplique com a Gazin. TV 50 polegadas, Samsung Cristal Smart 4K, 12 de R$ 244,90. Galaxy A16, 128 GB, 12 de R$ 109,90. Caixa de som JBL Boombox 3, 180 watts, 12 de R$ 239,90. Ofertas que cabem no seu bolso, com condições fáceis e preço nota 10. É na Gazin, tá imperdível. Bom, estamos já no segundo bloco do programa para continuar falando de saúde pública, saúde privada, né? Eu queria perguntar para o doutor Beto Tolentino, nós temos aqui faculdade de medicina, a gente tem acompanhado também a chegada de novos médicos à cidade. Como é que o senhor coloca nesse momento esses novos profissionais que estão chegando aqui? Antigamente era até difícil que os profissionais viessem para cá, né? Como é que está hoje a atração desses médicos na cidade? O senhor acredita que o nível melhorou? Como é que está? Tranquilamente, não só melhorou o nível com os médicos chegando, mas também os médicos locais indo se profissionalizar melhor. Entendeu? Nós temos neurocirurgião que foi fazer a parte só de endovascular, né? A parte dos vasculares mesmo. Então, meninos que fizeram residência com a gente de cirurgia geral, saíram e voltaram fazendo endovascular. Então, são os próprios profissionais da nossa região. Isso nos envaidece mais ainda, que o curso de medicina da UEPA formou esses meninos, fizeram a residência aqui de cirurgia geral ou de neurocirurgia e agora foram para fora, se especialistas estão voltando, então já estão na nossa cidade, então já para poder ocupar aquilo que a gente comentou da hemodinâmica. E outro ponto que você coloca que é super importante a abertura desse hospital é para essas novas faculdades, porque quando a gente diz que abriram 4 novos cursos de medicina na nossa região, aqui na nossa cidade, e que não vejo aonde colocar esses meninos para estagiarem, se não for em hospitais agora que abriram, porque o nosso hospital regional tem a UEPA que está lá dentro e às vezes não vai comportar, nem o municipal comportar 4 turmas de medicina todo semestre, entendeu? Então eu acho que o Hospital da Unimed também veio para essa contribuição, para ajudar na formação desses alunos dessas faculdades privadas, né? E da própria UFOPA, que abriu também o curso de medicina. Então eu acho que a UFOPA, por exemplo, está pleiteando a construção também de um hospital universitário, mas a gente sabe que isso demora um pouquinho de tempo, né? Então a gente não sabe se vai ser do dia para a noite, mas
abre-se mais um local, um hospital de alta complexidade, onde vai ter todas as especialidades dentro do hospital, para que esses alunos possam, né, ter o seu aprendizado dentro do hospital, ter aprender a oportunidade, né, de terem, né, o curso ser bem feito, né? Então, é outro ponto que a gente tem que colocar da importância da abertura desse novo hospital, desse novo nosocômio, para que a gente possa também abrigar esses meninos que estão aí fazendo o curso de medicina. Uma curiosidade, teve uma ocasião que eu lhe encontrei em Itaituba, se eu não estou enganado, foi operar para lá. Isso. Continua ainda, no caso seu específico, tendo que ir para lá? Eu parei, eu voltei esse ano, na verdade, porque houve uma questão da cirurgia pediátrica, né? Que eles precisavam que operassem, algum cirurgião que operassem as crianças lá. E nós acabamos nos dispondo a ir lá, a fazer essas cirurgias. Mas eu já estou com meus 60 anos, entendeu? Então eu já estou meio cansado, né? Então, aí eu fiz durante um período agora, mas já parei. Agora eles conseguiram uma empresa aí, as outras gerações que agora tomem conta. A gente está mais aqui em Santarém ainda, atuante, né? Eu jamais vou deixar a minha profissão, eu amo o que faço, então eu adoro operar, adoro viver ali, conviver com meus pacientes, é uma forma tranquila, uma forma que eu não me sinto cansado em momento nenhum, me sinto animado, sempre revigorado quando estou em atividade, quando estou trabalhando, quando estou fazendo minhas atividades. Então eu não penso em parar tão cedo, né? Então talvez eu seja como o meu pai. Ele morreu aos 82 anos e na semana antes dele morrer ele estava trabalhando ali no posto da Nova República, né? Então, do Santarenzinho, desculpa. Então, eu pretendo também ter essa jornada aí, se me permitirem. Claro, que eu fique trabalhando aí até, entendeu? Mas parei já. Itaituba, as viagens eu já parei de fazer. Mas é incrível, né? Como qualquer profissão, ela nos empurra para algumas situações, especialmente no caso da medicina, né? Que você vai buscando atender uma necessidade que é daquele lugar, né? Hoje, o nosso setor da medicina já melhorou muito, mas anos atrás não era tão bem servido como é hoje, o que obrigava a classe médica a ter que se deslocar para alguns lugares para atender municípios menos servidos, né? Bem servidos. Sim, eu já fui para Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Monte Alegre, Prainha, Juruti, já fui em várias localidades aí, eu já atendi Faro, então várias localidades, eu já fui a Rurópolis, Itaituba, todas essas cidades eu já operei, entendeu? Fazíamos esses atendimentos e fazíamos as cirurgias. Então, mas hoje já deixo a galera, hoje já tem o hospital regional em Oriximiná, já tem lá a galerinha nossa que foram alunos nossos, que estão hoje lá, então da grande importância que tem a residência médica aqui no nosso município, o curso de medicina. Agora, a preocupação é com esse volume que está se fazendo hoje de novos acadêmicos do curso de medicina, porque se você for ver a quantidade de cada um, né, se você soltar, você vê aí, no mínimo 40, 50 alunos por faculdade, por semestre. Então, no final do ano, são 100 alunos, né, que vão entrar ali de cada faculdade dessa por ano. Você não acha que é curso demais, não? Eu acredito que pela condição que a gente tem hoje de campo de estágio, a minha preocupação maior é essa, é campo de estágio, aonde esses meninos vão poder exercitar a questão da medicina, né, sem um campo de estágio apropriado. Então a minha preocupação primordial é essa. Eu não sei o que as faculdades estão tomando vendo no futuro como é que vai ser, mas a minha preocupação principal é o campo de estágio. Doutor, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o seu filho quando esteve aqui. Nós temos ainda 3 minutos. Que é o seguinte, se você for procurar fazer uma pesquisa, você não vai encontrar médico desempregado. Isso é fato. Hoje, entre todas as profissões, não existe uma mais bem aquinhoada do que a medicina. Todo mundo está empregado, todo mundo está em atividade. Mas eu também li algo também que eu fiquei refletido e perguntei aqui para o seu filho. É que a IA, os especialistas falam, aqueles gurus do futuro, que diz o seguinte, que a tendência desse campo é que no futuro a IA, ela tira um pouco o espaço do médico.
Sim. Porque, por exemplo, hoje, muita situação é resolvida pelo Google. Sim. E a IA é um pouco mais eficiente, a gente né, já na apelida, pesquisa. Doutor Google, né? A gente já apelida que o cara faz a sua consulta. Tem gente que não vai no médico, ele acha que ele pode resolver o problema. Isso não é uma ameaça para a profissão de médico? Olha, como eu te digo, é ameaça para a pessoa mal informada, né? Porque uma pessoa que tem uma informação mínima ou que tem, né, um conhecimento mínimo, sabe que não é a mesma coisa. Ele vai receber uma informação, às vezes, ali, que para cada paciente é um paciente. Ele vai te dar de uma forma generalizada. Mas, você sabe, uns têm alergia a determinado medicamento, outros o medicamento pode não fazer o mesmo efeito que fez para aquele outro. Então, essas nuances, a inteligência artificial não vai de maneira nenhuma suprir, não vai detectar. Então eu acho, agora, o que a gente acha maravilhoso, por exemplo, a robótica. Né, você vê aquele médico, né, que é o papa da robótica dos Estados Unidos, fez uma cirurgia num paciente lá na África, né, por via robótica. Então, isso eu acho, sim, mas sempre tendo o quê? A figura do médico como centro do negócio. Tem o material robô, humano por mas trás. o material humano sempre por trás. Então, eu acredito que esse tipo de coisa, a telemedicina, como foi colocado, então, são avanços que a gente tem. Filho, né? Que é o caso do meu filho, da Medioline, né? Então, ele, por exemplo, eles atendem ao vivo. É como se você estivesse sentado na frente do médico, com a imagem do médico, conversando com você e emite a receita na mesma hora, sai no seu celular. Então, esses são serviços que eu acredito que vêm para ajudar, facilitar. Você imagina, você acorda com uma dor de cabeça terrível. Em vez de você pegar um carro, sair e ir para o pronto-socorro, você faz uma ligação e é atendido na hora da sua casa. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma facilidade e que eu acho que hoje tende a ser o do futuro. Mas o presencial ainda, por exemplo, eu te digo, cirurgia, só por robótica, mas se não, tem que ter o cirurgião do lado. Não, isso aí não. Né? Isso não aí tem não... como, não tem Acabou como. que sentiu a dor. Não tem como. O problema se complica, é o médico, né? Mas o primeiro atendimento, esse atendimento emergencial, esse você pode ter. Hoje nós temos deficiência ainda um pouco, falando, por exemplo, alergologista. Em Santarém são poucos, acho que temos um. Então, às vezes é tumultuado conseguir uma consulta. Já online, você pode conseguir. Isso, tem os alergologistas, então às vezes você tem dificuldade de marcar. Então, sendo assim, online, você consegue mais rápido. Então, essas coisas, sim, vieram para somar e atender, mas são feitas por médicos, são realizadas por especialistas. Então, essa veio ajudar. Eu acho que esse é uma comodidade que veio para a gente, para que a gente não possa ser, por um caso de urgência, assim, uma dor, uma coisa assim, que você possa tentar resolver por ali, entendeu? Beleza. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Então Tá, e conversa sempre com gente que faz, como o doutor Beto Tolentino. Pessoal, por hoje é só, na semana que vem. Até lá, se Deus quiser.